Alô galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Feira na área para mais um pequeno vídeo. Missionário catequista, né? Como eu falei no último vídeo. Olha, vou reagir hoje a um vídeo bem interessante do pastor Augusto Nicodemos, um pastor educado. Falam que é gente boa. Defende a sua doutrina, defende a sua igreja, os seus pontos, né, calvinistas, né, da predestinação. Dentro do pequeno vídeo dele, galera, vocês fiquem no vídeo, se inscrevam, curtam, para que nós tenhamos mais visualização, porque olha, tem pouca visualização e dá um trabalho para fazer esses vídeos, para editar esses vídeos, para colocar imagem, para reproduzir vídeo. A gente tivesse um pouquinho mais de visualização, animava mais para que o nosso trabalho continuasse, né, para vocês, ajudando vocês nessa missão. A gente sabe que a coisa não é fácil, a igreja passa por problemas, né? A igreja passa por problemas sérios na questão de se dizer uma verdade que é dogma de fé, né? Fora da igreja não há salvação, é um dogma de fé. A gente passa por problemas, temos que rezar pelos nossos magistrados, pelos eclesiásticos, pelo Papa, porque a igreja passa por problemas. Hoje, para ser católico, tem que viver em oração, tem que rezar e tem que estudar bastante. Olha, o pastor Augusto Nicodemos tem um pequeno quadro no seu canal, né? E ele acaba que muitas pessoas comentam, e um católico de IBGE comentou algo bem interessante, né? Ele colocou assim, um católico de IBGE: sou católico, mas não consigo acreditar ou venerar. Ele vai dizer aí uma coisa, aí depois vocês vão ver, eu vou reproduzir o vídeo aqui, aí eu vou reagir aos pontos que com muita educação, ao pastor Augusto Nicodemos, os pontos que ele abordou sobre a questão desse comentário, né? Tem muito católico de IBGE. Um desses católicos de IBGE desse aí vai às rumas para o protestantismo quando vê coisas que está acontecendo dentro da igreja, né? Mas isso sempre aconteceu. A igreja, quem estudou a patrística, quem estuda a história da igreja, vai acontecer. É claro que hoje numa potência maior, mas já aconteceu muita crise dentro da igreja, mas mesmo assim a igreja sobreviveu até hoje, porque quem conduz ela é o próprio Deus, que ela é a sua esposa, né? Olha, eu vou reproduzir o vídeo aqui e vocês prestem atenção, um vídeo pequeno aí. Pode colocar na tela aí, santo diretor, o vídeo para nós refutarmos com muita educação o pastor Augusto Nicodemos. Bota na tela, santo diretor. Eu creio que sim. O catolicismo romano é uma religião que se diz cristã, mas que em muitos aspectos ela foge ao ensinamento da Bíblia, alegando lealdade a uma tradição que vem desde os pais apostólicos, né? O que não é verdade. Muitos pais apostólicos eram contra a adoração de imagens, era contra a presença de imagens dentro da própria igreja, né? Só a partir do século VIII é que as imagens começaram a ser consideradas como um sinal da ortodoxia dentro das igrejas. Então, biblicamente falando, nós devemos nos dirigir a Deus, adorar a Deus. Eu sei que na Igreja Católica eles fazem uma distinção entre latria, que seria o culto dado a Deus, adoração, e dulia, que seria serviço, reverência, que é dada a Maria e aos santos. Mas na prática, o catolicismo popular mistura as duas coisas. O católico regular, não é? Ele não faz essa distinção, ele adora, acaba adorando, acaba fazendo pedidos aos santos, acaba colocando a sua confiança, tanto é que você vê, agora não tanto, né, porque nos jornais não sai mais, mas eu me lembro na minha época, lendo lá páginas do jornal onde havia agradeço a São Benedito, a graça alcançada, agradeço a Virgem Maria, a graça alcançada, mostrando que o povo tinha feito pedidos, tinha orado, colocado pedidos diante dessas pessoas. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sim, querido, eu acho que você devia sair, você deveria procurar uma igreja onde se adora somente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em espírito e em verdade. Olha, vocês escutaram bem, ele falou com muita educação, foi um comentário de um católico de IBGE.
É interessante que dentro desse contexto a gente sabe que o pastor Augusto Nicodemos vem ali da doutrina calvinista, né, que é uns que tinham uma das... João Calvino era um dos reformadores que tinha mais ódio sobre as imagens, né? Quando ele fala ali da era primitiva, ele está falando um assunto meio obscuro, né? Ele não esclarece bem. Vamos entender um pouco mais, porque dentro da era primitiva, basicamente século VI até século IX, houve uns que se chamavam iconoclatas, que eram contra a questão da imagem, mas isso foi combatido dentro da igreja, né? Vamos entender bem essa questão. Olha, o Papa São Gregório Magno, no século VII, no ano 604, doutor da igreja, escreveu a Sereno, bispo de Macela, que ordenou quebrar as imagens. Olha só o que o Papa de Roma falou para esse bispo herege. Tu não devia quebrar o que foi colocado nas igrejas, não para ser adorado, mas simplesmente para ser venerado. Uma coisa é adorar uma imagem, outra coisa é aprender mediante essa imagem a quem se dirigem as tuas preces. Ok? A escritura é para aqueles que sabem ler. A imagem o que a escritura é para aqueles que sabem ler? É uma imagem, né? Mas dentro dessa imagem vão captar o significado das palavras, né? E para os ignorantes? A escritura se torna apenas uma imagem, simplesmente um papel. Aqui quando o Papa está falando para questões de pessoas que nem sabiam ler, que naquela época a igreja era que ensinava as pessoas a saberem, a aprenderem a ler, né? Porque o Estado não fazia isso, né? Mediante essas imagens, aprendem o caminho a seguir. A imagem é o livro daqueles que não sabem ler. Prestem atenção, aqueles que sabem ler, o Papa fala que aprendem, mas não são muitas pessoas que sabiam ler. E aqueles que não sabiam ler, de fato, eles aprendiam, né? Muito com a questão da imagem, né? A imagem que aponta para Deus. Olha, eu vou botar aqui a foto de Martinho Lutero, o primeiro reformador que veio antes de Calvino. Olha só o que Martinho Lutero falou. Olha a foto dele aqui, ó. O primeiro, o apóstolo aqui da fé, Lutero, né? Olha o que Lutero colocou, olha. Lutero vai colocar no ano 528, ó. Tenho algo deixado a livre escolha as imagens, os sinos, as vestes litúrgicas, as coisas semelhantes. Quem não os quer, deixe de lado. Embora as imagens, inspiradas pela Escritura, por histórias edificantes, me parece muito útil. Nada tenho em comum com os iconoclatas. Olha o que Lutero está falando aqui, ó. Nada tem em comum com os iconoclatas. O herege Martinho Lutero, né? Ele coloca isso no seu livro da Ceia de Cristo, no ano 1528, o Martinho Lutero. Se a gente for aprofundar mais, esse católico que foi procurar o pastor Augusto Nicodemos, que colocou esse comentário, é um católico de IBGE, não compreende nada das escrituras, né? A gente poderia aqui falar da questão, vou deixar aqui, ó, as imagens do século II nas catatumbas de Roma. Aqui estão as imagens. Toda a tradição da igreja mostra que eram utilizadas as imagens no santo culto, sim, por causa que representa muita coisa, né? A imagem é um ídolo, mas representa aquele que viveu para Cristo, a imagem do próprio Cristo ou da Virgem Maria. É interessante que dentro dessa, a gente poderia falar aqui de Eusébio de Cesareia, mas tem uma passagem aqui de Eusébio de Cesareia, quando ele fala da questão daquela mulher que o nosso Senhor Jesus Cristo curou daquela hemorragia, lá no capítulo 9 de São Mateus, verso 20, lá no capítulo 5 de São Marcos, verso 25, lá no capítulo 8 de São Lucas, verso 43, lá na cidade dela, que eu não sei se existe essa cidade mais, Panéias, tinha dois ícones que representavam o nosso Salvador Jesus Cristo e ela, a imagem dela tocando o nosso Salvador, né? E através dessas duas imagens que foram feitas de metal, aparecia curas de diversos males.
Aí mostra o poder do sacramental, né? Mas isso aí os irmãos protestantes eles não entendem, né? Eusébio de Cesareia fala isso. No século II já se fala de imagens, as catatumbas com certeza foram desenhadas muito antes, né? E as escrituras, ela mostra que Deus age através de seus servos. Vamos pegar aqui a escritura da CNBB, que não é uma má escritura, tem uma boa tradução, para nós entendermos mais no capítulo 15. Isso a escritura nos ensina, né? A gente vai a Deus, direto a Deus. No Velho Testamento tinha o responsável, Moisés. No Novo Testamento, o Augusto Nicodemos, ele não está errado não, né? Jesus fala no capítulo 14 de São João, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas a Cristo, aí está certo, ao Pai senão por mim. Ali, Cristo está falando da questão do sacrifício da salvação. Mas para chegar a Cristo, Cristo deixou sua igreja, Cristo deixou os seus. No Velho Testamento a gente já mostra isso, olha. Moisés que prefigurava, né, aquela mediação que Cristo veio fazer no Novo Testamento, ele sendo Deus. Moisés fazia essa mediação da lei de Deus entre Deus e os homens. Preste atenção, quando Moisés levou os israelitas do aperreio, olha, na tela aí, Santo Diretor, capítulo 15 de Êxodo, verso do 20 ao 25. Do 22 ao 25, melhor dizendo. Vamos lá. Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, saíram para o deserto de Sum, caminharam 3 dias deserto adentro, sem achar água. Chegando a Marra, não puderam beber a água de Marra, porque por ser amarga. Por isso o lugar foi chamado Marra, isto é, amargo. O povo murmurou contra Moisés, dizendo, que vemos beber. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe indicou um pedaço de madeira, ele o lançou à água, que logo se tornou doce. Foi ali que o Senhor deu ao povo preceito e norma, pois a prova. Aí tem todo um significado, né, com Cristo, com um pedaço de madeira. A gente não vai entrar nesse mérito aqui teológico, mas mostra uma mediação de Moisés para com o povo israelita mediante o trono de Deus, né? Também no livro do Êxodo, no capítulo 32, verso do 7 ao 11, tem outra mediação de Moisés. São várias mediações. O Senhor falou a Moisés, desce correndo, pois corrompeu-se o teu povo, olha, o teu povo, que tirastes do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhe prescrevi. Fizeram para si um bezerro de fundição, prostraram-se em adoração e ofereceram sacrifícios mediante dele, dizendo, são estes, Israel, os teus deuses. Olha, aqui tem todo o significado da questão da riqueza, não vou entrar nesse contexto, mas mostra a mediação que teve, né, de Moisés, mediante o povo e Deus, que te tiraram da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés, vejo que este é um povo de cabeça dura, deixe que minha ira se inflame contra eles, e eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, por que se inflama, ó Senhor, tua ira contra teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão poderosa. Aqui tem outra mediação, e são várias mediações de Moisés no Velho Testamento, né? E no Novo Testamento, o reverendo Augusto Nicodemos, ele está certo quando ele fala dessa questão da mediação? Sim, ele está certo, sim. A Deus é Cristo, ninguém pode ir ao Pai senão por mim, mas a Cristo, ele, no mistério da Santíssima Trindade, ele deixou sua igreja para chegar a ele, né? E a primeira é a Virgem Maria. Mostro para vocês a mediação de graças aqui. Aqui não é mediação de salvação não, pastor, é mediação de graça alcançada na vida do povo de Deus. Preste atenção no capítulo 2 de São João, verso 3, tá assim, ó. Melhor, vamos pegar do verso 1, põe na tela aí, Santo Diretor. São João, capítulo 2, verso do 1 ao 3. 3 dias depois, celebravam-se as bodas em Canaã da Galiléia, achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos.
Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Mas logo depois Jesus faz o milagre do vinho. A gente, muitas vezes, os protestantes falam: não, mas os santos não são onipotentes, os santos... Olha, preste atenção, a onipresença de Deus, os santos não são onipresentes e tal. Preste atenção ao que Jesus fala no capítulo 14 de São João, no verso 3. 14 de São João, verso 3. Põe até lá aí, santo diretor. Olha: depois de ir, vos preparar um lugar, voltarei, vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Preste atenção que dentro das Escrituras há esse contexto, né? Aonde o Cordeiro está a sua igreja. Portanto, aqui a gente falou assim: depois que eu for e tal, vocês vão ficar dormindo na terra. Não. É bem interessante entender isso, né? A mais católico de IBGE vai cair muito, minha gente. Vai cair muito. Estude para você sair dessa cegueira, para vocês cada dia mais aprenderem a santa doutrina. Preste atenção que quando ele fala da devoção a São Benedito e Nossa Senhora, as Escrituras têm essa devoção pelos santos? Tem. No vídeo passado eu coloquei esse mesmo capítulo e versículo, 1 Coríntios capítulo 11. Põe até lá aí, santo diretor. Capítulo 11, verso do 1 ao 2. Olha: tomai-vos, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo lembrais de mim e guardais as minhas instruções, tais como eu vou-lo transmitir. Paulo se animava com o povo, porque em tudo se lembrava dele. Por que aqui Paulo não repreendeu o povo, ou reverendo Augusto Nicodemos? Porque aí pode ser assim, uma veneração, como você explicou muito bem no vídeo. Uma veneração não é uma idolatria, né? É uma veneração carinhosa a um servo de Deus. É assim que o povo fazia e faz com São Benedito, com Nossa Senhora e com todos os santos do Senhor, né, que estão na glória com ele. Preste atenção, 14 João, verso 13. Estão com Cristo, não estão dormindo, estão com Cristo. Preste atenção. Olha, católico que não estuda as Sagradas Escrituras, que não busca entendimento na palavra de Deus, ele vai cair rapidamente no meio da tribulação. Preste atenção ao que Martinho Lutero falou. O primeiro crente, como falam os crentes, né? Um homem santo, que os crentes acreditam que não tem santo. Mas quando fala-se de Lutero, diz ele foi santo, né? Se a gente for estudar a história de Lutero, é triste, né? Não vou aqui entrar em mérito dessa questão. Mas ele próprio não tinha nada contra as imagens, porque não era contra as Escrituras. Preste atenção que ele vai colocar que elas não eram contra as Escrituras. Ele fala que elas, olha, embora as imagens inspiradas pela Escritura, aqui fala Martinho Lutero, aqui no livro da ceia de Cristo, inspiradas pelas Escrituras, não tem nada contra, mas vem pastores para usar essa bandeira para tirar os ignorantes da fé, e eles caem facilmente, porque tem muito católico também que passa do ponto, que não entende o que é uma veneração. Tem, por quê? Porque não passaram por catequese, porque acha que não precisa de catequese. Animalmente em tribulação vai e cai, e escuta um pastor falando educadamente, e ele não falou aqui numa questão de agressão, apenas ele argumentou um comentário de um católico de IBGE. Esse foi para a igreja dele, talvez, ou para outras igrejas, porque não estudou a fé. Tem que estudar a fé, meu irmão, minha irmã. Você não sabe o dia da manhã, não. Para você ter sólido na fé, na rocha que é Cristo, né? Na sua igreja, a igreja escolhida por ele a dedo, né? Uma igreja que caminha há 2 séculos com a força do Espírito Santo, em meio a tantas situações que vem ataques de dentro, daqueles que eram para defender, ataques de fora, desses que o dever deles é atacar mesmo, porque eles não fazem parte do corpo de Cristo. E assim a gente temos que caminhar. Salve Maria, viva Cristo Rei. Se inscreva no canal. Seja louvado Jesus. Seja louvado Jesus. Essa
Agora vos dou a bênção, a mais generosa da parte de Deus, não somente a vós que estáis presente, mas a todos aqueles que estão no vosso coração, para a vossa família, para o vosso lar, para as pessoas a vós caras, e em modo especial para aqueles que sofrem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja louvado Jesus e Maria. E boa noite a todos.